Como eu sempre digo, a mecha teste não é somente para ver se o cabelo vai passar ou não, mas também para a gente ver qual o fundo de clareamento que esse cabelo vai revelar. Olha que lindo. Aqui ele já está na altura de 1,8, fundo de clareamento 8. Um amarelo com mais pigmentos. Ideal para a gente fazer um moreno iluminado. Oi gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Elaine Ayala e hoje eu estou aqui no quadro Terça com Propósito. Hoje eu tenho uma cliente modelo, Andressa, ela tem um cabelo natural, à base de um 5 por um 6, levemente acobreado, e a gente vai fazer um iluminado nela e eu vou mostrar aqui o passo a passo para vocês. Eu estou aqui então com a Andressa. A Andressa vai ser a nossa modelo de hoje. Olha só o cabelo dela, que maravilhoso que é. É um cabelo natural, a altura de tom dele varia de 5 a 6, um loiro escuro, levemente acobreado. E aqui a gente já deixou a mecha teste. Eu faço sempre a mecha teste com 30 volumes para a gente ter a certeza que esse cabelo vai passar no teste. E olha aqui como ele já abriu. Faz 20 minutos que ele está aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Como eu sempre digo, a mecha teste não é somente para ver se o cabelo vai passar ou não, mas também para a gente ver qual o fundo de clareamento que esse cabelo vai revelar. Olha que lindo. Aqui ele já está na altura de 1,8, fundo de clareamento 8. Um amarelo com mais pigmentos. Ideal para a gente fazer um moreno iluminado. A Andressa aqui, ela me pediu um cabelo iluminado, levemente indo para o loiro, com uma progressão de cor nas pontas. Ela gostaria de um contorno mais evidente. E olha aqui, uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração é o comprimento da franja da cliente. Aqui ela tem uma franja bem curta, então a gente tem que ter o cuidado de não clarear aqui para depois não ficar marcado e parecer que esse cabelo foi quebrado. Então eu vou fazer um contorno mais nas laterais e não vou focar muito aqui na frente, e depois eu vou esfumar essa raiz para ela ficar mais natural, dar uma naturalidade e também ela não ter que ficar retocando toda vez esse cabelo. Então eu vou fazer agora aqui a divisão no cabelo, é uma divisão simples. Eu gosto sempre aqui, ó, de repartir no meio, dividir em duas partes, e a parte de trás eu dividi primeiramente uma parte, e aí depois que eu começar a fazer eu vou mostrar pra vocês. Então primeiramente eu vou iniciar aqui na parte da frente, vou fazendo os contornos, e aí depois eu vou trabalhar com fitas, deixando uma sombra e tirando uma parte do meio. Então o contorno aqui eu vou fazer mais próximo da raiz. A espessura da mecha é mais ou menos um dedo. E essa mecha, então, eu vou chegar mais próximo à raiz, contornando toda a cabeça. E o restante, então, eu vou deixar ela um pouco mais distante da raiz para dar aquela profundidade. Então, aqui, ó, eu tiro os cabelinhos novos e eu vou eriçar bem próximo, olha aqui. Vai dar uns 3 dedos da raiz. Ericei os cabelinhos, vou aplicar o descolorante. Aqui eu estou usando descolorante com oxidante de 20 volumes 1/2. O que significa 1/2? Tem 30 gramas de pó, 60 ml do oxidante de 20 volumes. A aplicação, a gente deposita o produto, começo o meio, vou até as pontas, depois quando tem pouca quantidade no pincel, eu venho até a raiz. Aqui eu vou fazer a segunda mecha de contorno. Então eu peguei aqui a mecha fina também, espessura mais ou menos de 1 centímetro. Porém a segunda eu vou eriçar um pouco mais da ponta para dar maior profundidade. E eu vou vir aqui tirar um fiozinho do meio. Mecha em transparência, aqui é um código de barra, uma mecha mais fina, onde eu vejo ao outro lado a palma da minha mão. Então aqui eu fiz duas em sequência, agora eu venho aqui, ó, nessa entradinha, faço levemente um U, para não ficar nem uma parte aqui do cabelo sem fazer. Como que eu faço contorno? O contorno eu faço conforme o cabelo da cliente nasce. A gente vai contornando a cabeça. Então aqui eu vou eriçar um pouquinho mais, ó, aqui ó, tem uma mecha mais comprida, lá já segue a mechinha da franja.
Agora eu vou pegar aqui uma mechinha da franja, eu deixo uma sombrinha, porque esse cabelo tá mais curto. Iriço desde a ponta aqui, pra não marcar, e tiro uma mechinha do meio. Então esse aqui foi o contorno da frente, duas mechas aqui na lateral, uma de franja e uma mechinha aqui pra preencher essas duas mechas. Agora eu vou pro outro lado. Aqui eu sigo então da mesma forma do outro lado, crescimento do cabelo, contorno, eu vou deixar os cabelinhos novos, iriço pertinho da raiz. Faço aqui a segunda mecha, também é uma mecha fina de 1 centímetro. Separo aqui esse cabelo que é mais curtinho, iriço é essa mecha mais da ponta, para dar mais profundidade e tiro o meio. Agora eu venho aqui na entradinha. Ó, aqui tem menos cabelo que o outro lado, porém a gente segue a forma que cresce o cabelo. Tiro os cabelinhos novos, eriço aqui, ó, da metade pra raiz. Como depois eu vou esfumar também essa raiz, então eu vou ter mais profundidade nela. Mais uma mecha na franja. Ó, aqui essa parte tá mais curta que o outro lado. Então, eu vou deixar uma sombrinha e vou eriçar desde a ponta. Pra não marcar muito essa franja. E aqui no meio eu vou pegar mais uma mecha, então, para finalizar aqui meu contorno, para fazer o acabamento dessas duas que eu peguei aqui na franja. Mecha de 1 centímetro e vou eriçar mais da ponta. Eriço, vejo que ainda tá grossa, eu venho e eriço mais um pouco, ó. Vejo que a mecha ficou ainda muito grossa, eu venho e tiro uns filetinhos, para não ficar marcada, como eu disse, essa franja, porque ela é mais curtinha. Ficou em transparência, então eu venho e aplico o produto.
A segunda também aqui, mecha de 1 centímetro, mais ou menos. Essa eu vou eriçar mais da ponta. E eu vou tirar o miolo. Segunda mecha. Eriço então ela mais da ponta. E tiro o miolo. Agora o contorno aqui atrás já está pronto, então eu vou seguindo fazendo mechas mais largas e agora eu vou deixar sombra. Então eu vou tirar mecha mais ou menos de 2 dedos. Vou deixar uma sombra de 1 dedinho mais ou menos. Vou eriçar essa ponta, desde a ponta. Tiro o meio. Não precisa ir até lá pertinho da raiz, porque esse eu vou deixar mais comprimento e pontas. Então, mecha de 2 dedos, tiro 1 dedo de sombra. O cabelo dela, como ele é curto, ele não tem tanto cabelinho novo, então ele é mais difícil de eriçar. Então, eu tô eriçando ele mais da ponta. Se vê que o cabelo não eriça tanto, você vem e pode tirar mais do que um filete só, que eu vou tirar mais do que só um do meio. Pra dar mais naturalidade. E a aplicação aqui, como vai ser moreno, iluminado, eu não preciso chegar tão pertinho da raiz. Então, eu aplico aqui meio, pontas, e depois eu vou empurrando o pincel pra cima. Eu já vou fazendo um leve esfumado com o pincel. Aqui tá a nossa mecha teste, então eu não vou fazer ela. Vou reservar ela. Vou eriçar aqui. Tiro o meio. Comprimento pontas e vou esfumando com o pincel. Aí aqui já começou a ficar mais largo, então eu não consigo fazer uma divisão só de 2 partes, porque senão o cabelo não vai caber na minha plaquete. Então eu vou reservar aqui, vem para esse lado. Baixa um pouquinho.
Tiro uma sombra. Agora aqui também a mecha já tá larga, então eu vou agora pegar todo o cabelo novamente, frente, lateral, e eu vou contornando as mechas. Então eu vou pegando sistema breakwork aqui, ó. Toda vez que duas mechas se encontram, eu vou tirar outra, e assim eu vou seguir todo o contorno da cabeça. Então eu vou tirar 2 dedos e vou deixar sempre uma sombra. Então eu tiro uma aqui, vou tirar outra aqui. Aqui, Rafa, vem aqui. Aqui tem uma mecha comprida e uma mecha curta, então eu vou reservar a curta. Aí eu venho, eriço aqui a comprida, reservo e eriço a curtinha. Agora a gente separa novamente, contornando a cabeça, mechas de 2 dedos, depois eu deixo um dedo de sombra e faço no outro.
Posso dar uma leve descidinha, ó, no papel. Que já me ajuda com o esfumado. Puxei um pouquinho, fechei. Não é mecha tão fina que eu tô fazendo nela, porque são poucas mechas que eu vou fazer, então eu quero que realmente elas apareçam. Como também não é de raiz. Então, umas mechas mais grossas que vão ficar mais marcadas. Vou eriçada da ponta, porque o cabelo dela é curto, é um cabelo natural, então ele não eriça muito.
Agora então aqui já abriu o fundo de clareamento pro iluminado que a gente quer, olha só. Abriu um amarelo claro, não tem mais resquício de alaranjado. E aí agora a gente vai levar então pro lavatório, vai tirar todos os papéis, enxaguar esse cabelo, vamos estabilizar o pH complexo, depois vamos lavar o cabelo, tonalizar as mechas, pôr uma máscara e aí então a gente vai esfumar a raiz. Então, esfumado de raiz. E a cor aqui escolhida foi o 4 e o 6, Color Touch. Então, é só tonalizante e eu vou aplicar bem onde tem a marcação, onde começar a marquinha da mecha. Pra gente criar uma transição. Não vai ser pra apagar, só pra ele ficar mais sutil.